E a minha sogra que passou a casa dela pro meu nome só pra que eu pudesse expulsar o meu marido com o amante dele de lá. Fica aí que tem história nova. Bom, gente, a minha sogra, quando ela casou com o meu sogro, ela era muito nova. E ela meio que casou vendida pelos pais dela, sabe? Que na época eles achavam que uma menina nova podia casar com um homem mais velho, que tinha que ter a obrigação ali de mulher e tudo, e não podia fazer nada, sabe? Então ela cresceu com esse ensinamento na cabeça dela, e assim, o meu sogro traía ela todo final de semana com uma mulher diferente. Chegava em casa, batia nela, então ela vivia um inferno no casamento, sabe? E como ela dependia dele financeiramente falando, porque os pais dela não ajudavam ela em nada, ela, tipo, sentava, calava a boca e não falava nada. Então ela realmente sofreu muito na mão dele. Porém, ele acabou falecendo, né? O marido dela acabou falecendo. E ele não era um cara de dinheiro, né? A única coisa que ele tinha era uma casa, que é onde ela mora hoje em dia. E logo depois dele, uns anos depois, na verdade, os pais dela faleceram. E com isso, os pais dela eram pessoas de um pouquinho mais de dinheiro. Eles acabaram deixando um pequeno patrimônio para ela, né? Em relação em dinheiro e mais uma casa. E essa casa, ela alugava, né? Tipo, como ela já tinha a casa própria dela e tudo, ela alugava para quem quisesse. E o meu marido era filho único dela. E como ela teve essa experiência ruim, né, com o pai dele, né, com o marido dela, ela sempre cresceu tentando passar um outro tipo de ensinamento pra ele, sobre como ele deveria tratar as mulheres e tudo. Ela tentou fazer a parte dela, sabe? Porque ela falava que o que ela sofreu no casamento dela, ela não queria que nenhuma outra mulher sofresse. Enfim, quando a gente começou a se relacionar, começamos a namorar e ele me pediu em casamento, ela falou que era pra gente ficar com a casa que ela tinha herdado dos pais dela, que ela ia dar a casa pra gente, tudo, pra que a gente pudesse construir a nossa vida, até porque ela já tinha a casa dela própria, ela não tinha outros filhos, não tinha com quem se preocupar, então, querendo ou não, aquilo ali seria do filho dela, né, e tudo. Então ela deu a casa pra gente, né, ficamos muito felizes e tudo, só que assim, ela deu assim de boca, a gente nunca foi em cartório, trocar nome, nem nada do tipo, sabe? E aí nós passamos a morar lá, eu e meu marido, ficamos morando lá por um tempo. Logo no nosso primeiro ano de casamento, eu acabei engravidando e estávamos todos muito felizes. Até que não demorou muito, logo após a minha gravidez, meu filho ainda estava com meses de nascido, o meu marido já começou a mudar, já começou a ficar estranho, começou a me tratar muito mal, não queria estar perto de mim, não queria estar perto do filho, não me tratava bem, e assim, outra pessoa, sabe? Até que não demorou muito, né, eu conversei com a minha sogra e a minha sogra falou, ele tem outra. Porque era exatamente assim que o pai dele agia quando ele tinha outra. E aí a gente indo em cima, indo embaixo, descobrimos que o meu marido tinha outra. E pasmem, quando a gente descobriu isso, foi meio que assim. Eu descobri e na mesma hora ele falou que era verdade e que era pra eu sair da casa, que a gente ia se divorciar porque ele ia morar com a nova mulher dele. Gente, ele não negou, ele não tentou pedir desculpas, ele não fez nada, ele simplesmente falou, é verdade, eu tenho outra, tô apaixonada por ela e agora eu vou morar com ela. Então a gente vai se separar. E assim, em teoria, né, a casa dele, né, supostamente dele e tudo, então eu tinha que sair. Arrumei as minhas coisas e tudo e saí, fiquei muito mal, fui pra casa dos meus pais e tudo. Porém, quando a minha sogra soube, né, de toda a situação e que inclusive ele já tinha metido a outra mulher pra morar com ele na casa, e a minha sogra soube dessa situação, ela veio até a casa dos meus pais, onde eu estava morando, e falou que ela ia passar a casa para o meu nome, porque na verdade seria para o meu filho, né, para o neto dela, que seria uma herança para ele, algo do tipo, e que ela iria passar para o meu nome, e que a partir do momento que a casa estivesse no meu nome, que era para eu ir e tirar ele de lá com a mulher dele. Parte 2.